Bom dia pessoal, aqui é Breno Tavares no canal Na Estrada. Então pessoal, esse vídeo vai ser... Eu vou tentar ver se eu faço esse vídeo sem muitas delongas, né? E só eu falar, né, que começa a aparecer ambulância aí. Vamos ver se a ambulância passa rápido para não atrapalhar o vídeo. Eu quero colocar um vídeo sem edições, tá? Passou. Tava na rua lá atrás, passou. Quero fazer um vídeo sem edições, então quero fazer um vídeo direto. Quase como se fosse um vídeo... Pronto, já vou ter que colocar edições. Brincadeira. Pessoal, vamos ao assunto. Pessoal, eu fiquei afastado muito tempo de colocar vídeo no YouTube, até mesmo no Instagram. Instagram, não estou postando nada no Instagram já faz tempo. Stories e tudo mais. E eu estou colocando esse vídeo para explicar isso, tá, pessoal? Então vamos lá direto ao assunto. Vou tentar ser objetivo, é uma coisa difícil para mim, tá? Mas eu vou tentar ser objetivo, sim. Quando vocês assistam meus vídeos, às vezes vocês podem ver que parece que eu sou objetivo, que é porque tem uma edição, então eu corto, então eu deixo as melhores partes, então acaba mostrando, né, que a pessoa é objetiva. Enfim, aqui não é para eu falar sobre os meus vídeos, é para falar por que eu fiquei tanto tempo aí sem postar vídeo. E isso é um assunto importante, não é um simples vlog. Ah, ele desapareceu tanto tempo, ah, beleza, ficou sem. A questão é o seguinte, eu vou falar sobre uma doença, pessoal. Eu fiquei desanimado, claro, também, isso é muito normal, tem muitos youtubers às vezes que ficam desanimados e não colocam mais vídeo e tal, enfim, fica com falta de criatividade e tal, mas não foi nada disso, não foi falta de criatividade, não foi nada disso, eu tenho vídeo para postar ainda, mas foi por conta de uma doença. Eu sofro de ansiedade generalizada e eu sofria de ansiedade generalizada que acabou se transformando em pânico, ou seja, eu tenho pânico, pessoal. Eu sofro de crise do pânico. As pessoas até já ficam pensando, nossa, tem pânico, então como é que você faz suas coisas? Tá, eu não tenho um pânico ainda absurdo, como tem aquelas pessoas que têm pânico que não conseguem nem sair de casa. Não, eu não tô nesse nível de pânico. Eu tenho um nível de pânico que não é alto, eu não sei qual é o nível de pânico que eu tenho, né? Se eu não me engano, é um nível baixo ainda, né? E eu sofro com esse pânico eu sofro com pânico já faz muito tempo. Eu tô vendo aqui o cronômetro, que eu não quero que esse vídeo fique longo, tá, pessoal? Não quero mesmo, já tem 2 minutos de vídeo. E eu sofro já faz há muito tempo, desde o meu período de faculdade, se eu não me engano, desde 2005, 2006, talvez um pouco mais. Mas enfim, já tem mais de 10 anos que eu sofro de pânico. Tá, pessoal? Bem mais de 10 anos. E isso daí é complexo. Eu não vou explicar, pessoal, diretamente para vocês o que é pânico, tal. Isso daí eu deixo para os médicos, até porque eu não vou saber explicar isso. Eu vou explicar somente as minhas sensações, explicar somente o que se passa comigo, tá, pessoal? Então, quando eu comecei, eu não sabia o que era realmente. Eu não fazia nem ideia o que era pânico. Nem sabia que o que eu tinha era pânico também. Enfim, eu tive a primeira crise, eu não fazia ideia o que era, eu pensava que eu ia morrer, eu senti falta de ar, senti sudorese nas mãos, minhas mãos começavam a ficar suadas e estava nervoso, né? Isso por conta de um excesso de ansiedade, eu tive um excesso de ansiedade, excesso de preocupações e por conta disso eu fiquei assim, fiquei nervoso, fiquei em pânico, fiquei com medo. Isso foi no meio do ônibus na Ponte Rio-Niterói. Fiquei morrendo de medo, eu não fazia ideia por que eu estava sentindo aquela jossa. Não fazia ideia que era aquilo que eu estava sentindo. Eu estava achando que eu ia ter um piripaque só, né? Eu não sabia, não fazia ideia que era um pânico, que era medo, que era sei lá, enfim. Eu sei que eu estava sentindo uns negócios muito bizarros, palpitação acelerada no coração e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou dar um ataque aqui e um ataque cardíaco, né? E vou morrer. Enfim, e depois disso eu estava tava atravessando a ponte, estava indo para o meu trabalho, né, na altura, na época, e no meu trabalho eu tinha melhorado, tinha passado água no rosto, tal, tinha melhorado
as sensações. Porém, essas sensações voltaram um período depois, um pouco depois, algumas horas depois essa sensação voltou, e voltou mais forte ainda. Ou seja, meus amigos de trabalho tiveram que chamar a ambulância para me levar, na verdade não foi ambulância, eles chamaram um táxi para me levar para o hospital, que o táxi eu acho que era mais rápido. Enfim, não sei o que aconteceu na época, eu sei que eu quase desmaiei, não desmaiei, mas eu quase desmaiei, eu estava ciente ainda, e fui para o hospital já quase desmaiado, de tanto que eu estava mal, né? E lá aí no hospital e tudo mais, me deram calmante e tudo mais, e enfim, depois já me falaram que eu tinha que ir para o médico. Enfim, eu fui para um clínico geral, e o clínico geral realmente me falou que eu tinha uma ansiedade generalizada, tá, pessoal? Então, 5 minutos de vídeo. Eu falei que não ia ser muito grande, mas eu acho, já peço desculpa antecipadamente, porque eu não quero editar esse vídeo, então de repente esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Então, foi aí que eu descobri que eu tinha uma ansiedade generalizada. Isso foi um clínico geral. Ele falou: olha, você tem eu já percebo claramente que você tem um quadro de ansiedade generalizada que pode se tornar uma crise do pânico. Então, por conta disso, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, e esse psiquiatra posteriormente vai te encaminhar para um psicólogo. Então você tem que ser acompanhado para tratar disso, para que não fique pior. E foi o que aconteceu. Eu fui, depois com o tempo, fiz todos os exames. Claro, antes ele pediu, solicitou, ele tinha falado isso, mas ele já tinha me encaminhado uma série de exames para eu fazer, também para ver se não era alguma outra coisa, né? Claro, né? Fiz vários exames, Holters, tal, tudo mais, vários exames, e fui ser acompanhado por um psiquiatra. E o psiquiatra, realmente, ele logo, eu não tenho certeza, eu não lembro se foi nesse período, foi um pouco depois, mas ele logo viu que eu já sofria de pânico. Então ele já de imediato já tinha me receitado as medicações para uma pessoa ansiosa com pânico, tá? Então na altura eram outras medicações, comecei a tomar medicações para isso, e depois eu fui para um psicólogo, comecei a ser tratado por um psicólogo. Isso tudo no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Isso já faz muito tempo, mais de 10 anos. E comecei com um psicólogo e tal, não sei o quê. Por tanto tempo, aí fui tendo melhora, claro. Tava tendo medicação, tava com psicólogo, tava me sentindo melhor e tudo mais. Fui melhorando. Dentro desse período, eu voltei a ter as crises novamente. Eu tava melhor, fiquei tantos meses sem ter nada, sem ter crises, sem ter nada, né? E depois voltava a ter crise, né? E também tem outro detalhe, pessoal. Eu era, né? Não digo que eu ainda sou um pouco, sabe? Eu não sou muito a favor de medicamentos. Eu sei que medicamentos ajudam a muita coisa, dependente da situação da doença e tudo mais. Mas eu acredito muito, claro, remédio, né? Aquilo que remedia, para mim, medicamentos são a maioria dos casos, tá? Não vou dizer todos, né? Mas eu acredito que na maioria dos casos é um paliativo. Para mim, no meu caso, então não vou falar, não quero ficar falando coisa errada para vocês, tá? Mas para mim, tanto tá na minha sensação e para o meu caso, e eu percebia que era um paliativo, os medicamentos que eu tomava. Claro, paliativo porque ele me ajudava, ficava calmo e tudo mais, e o que resolvia a minha situação era o psicólogo, entre outras coisas. Eu teria que fazer exercício, teria que como é que se diz? Eu teria que ficar fazer exercícios para matar a minha ansiedade, vamos dizer assim. Tinha que matar a minha ansiedade na forma do exercício físico. Tinha que fazer exercício físico, tinha que ter uma boa alimentação, que na altura nem via muito isso, mas eu já tinha que ver na altura uma boa alimentação ligada a uma dieta para uma pessoa ansiosa. Eu não via isso na altura, mas eu já tinha que estar vendo isso desde que eu estava descobrindo essas coisas, né? Então vamos dizer que eu não fui corretamente atento com esse meu problema no início. Sim, consegui fazer as coisas, consegui fazer tudo e tudo mais, e durante esse tempo todo fui medicado no Rio. Depois eu morei um tempo em São Paulo, também fui acompanhado em São Paulo também. Então, cortando isso, pessoal, que já são 9 minutos, cá estou em Portugal.
depois desse tempo todo, sempre tive essa doença. É uma doença, não vou falar besteira, tá, pessoal, mas é uma doença que eu acho que ela não tem cura, tá? E sim tem tratamento. Você tem tratamento para você melhorar e saber lidar com ela, para você saber viver com ela sem sofrer. Tem várias formas quanto a isso, não somente com medicamentos, tá? Mas também exercícios, alimentação e tudo mais. Enfim, eu não sou nenhum médico, então não posso dar certeza nenhuma em relação a essas coisas que eu estou falando, tá, pessoal? Então isso tudo é só um médico, é claro. Eu só estou querendo falar para vocês o que passou. Então eu voltei um pouco atrás aí da história, desde quando eu comecei a ter isso, e estou explicando que a minha parada de não fazer vídeos e não ter feito muitos reels, enfim, não ter comparecido muito nos stories e no Instagram, tudo mais, foi por conta disso. Eu estava ultimamente sofrendo muito de ansiedade. Eu não tive nenhuma crise, não se preocupem, não precisei parar no hospital nem nada. Não tive uma crise como eu tinha antigamente. Eu me controlava eu mesmo e também com os remédios. Eu tomava uns remédios calmantes, né? Não vou citar o nome dos remédios, tá, pessoal? Mas, enfim, acho que não tem problema, poderia citar, mas não vou citar o nome dos remédios. Além do ansiolítico, eu tomava calmante, eu tomei calmante e tudo mais para poder ficar de boa, tranquilo, tá? E para segurar a barra e não ficar com uma crise do pânico a chegar a um ponto de ter que ir para o hospital. Então não cheguei nenhuma vez, aqui na Europa em geral, não cheguei nenhuma vez a chegar a este ponto. Mas diversas vezes aqui na Europa, tanto como na Itália, quando eu morei 1 ano antes de vir para Portugal, como aqui eu tive ansiedades generalizadas com umas crises que eu conseguia controlar. Eram crises realmente, mas eu controlava através da medicação e enfim, através do controle próprio meu. E ultimamente, nessas últimas semanas, eu tive muita ansiedade, muitas preocupações que me fizeram a cair nas crises. Eu tive mais de uma crise, pessoal. Num período talvez de 1 semana eu tive mais de uma crise. Tive talvez 2 ou 3 crises num curto período de 1 semana. Então realmente isso vamos dizer, para a minha situação, não é bom. Eu muito que regredi e foi complicado. Eu só estou querendo argumentar com vocês o porquê, né? É uma coisa complexa, é uma coisa grave na situação de doença para mim, né? Claro. E, claro, não digo assim que, pobre coitado, não estou me fazendo disso nem nada, né? Eu diria mais assim que tenho a doença do século, tá, pessoal? Isso não é nada novidade. Eu sei que muitos que vão assistir, possivelmente muitos sofrem disso, ou muitos às vezes sofrem e não sabem, mas hoje em dia é muito comum. Muita gente, não digo do pânico, mas praticamente todas as pessoas sofrem de ansiedade. Tem pessoas que menos, que nem se nota, mas tem pessoas que mais, que tem tanta ansiedade que sofrem com isso, realmente. E às vezes precisam de calmante, às vezes precisam de algum medicamento para ficar mais tranquilos, né? Mas enfim, essa minha ansiedade generalizada acabou me presenteando a esta doença, que é o pânico, que já é uma doença que muitas pessoas têm mesmo. E assim, já aprendi muito sobre ela e continuo aprendendo, tem muitas coisas a se aprender. Mas enfim, esse vídeo não é para isso, não é para falar sobre o pânico, não é para falar o que enfim. Isso daí é coisa para os médicos, né? Eu não sou nenhum médico, então isso é para os médicos. Isso era só para eu argumentar e dizer para vocês o tempo que eu fiquei distante, que foi por conta disso, por conta de pânico, insegurança, ansiedade generalizada e muitas coisas, não só problemas, como também coisas boas, mas como é uma turbulência de situações que acontecem na nossa vida, nos faz ficar ansiosos. Então
foi uma turbulência de coisas na minha cabeça que veio e tudo mais, dos acontecimentos do meu dia a dia, né, que são coisas que eu quero passar para vocês aqui no canal, que eu vou passar para vocês, tá? Não passei antes por conta disso, mas vou passar para vocês essas situações que aconteceram comigo, e isso me afetou drasticamente, me fez ficar muito ansioso, me atrapalhou no trabalho, sendo que eu não conseguia trabalhar às vezes o tempo que eu queria, porque eu me sentia mal, eu tinha que voltar para casa por conta de eu estar mal, e tinha que ir para casa repousar, tomar remédio e tudo mais, porque eu ficava muito mal. Enfim, aconteceu mais de uma vez, essa situação de eu ter que sair, parar de trabalhar dirigindo, né, como motorista, que eu sou motorista Uber, parar de dirigir e ir para casa, porque estava me sentindo mal, e descansar e tomar remédios para melhorar. Enfim, é isso, pessoal. Então é só esse feedback, e que é sobre a crise do pânico. Se eu esqueci de falar alguma coisa, depois eu falo, mas é um vídeo chato falando sobre doença, tá? Não quero especificar não quero especificar tanto sobre isso. Eu queria realmente também fazer um vídeo sem edição, tá? Ou seja, eu não vou cortar nem nada, o vídeo está sendo inteiro para vocês estão assistindo na íntegra, né? Como diria, na íntegra, o vídeo todo sem cortes, sem nenhuma manipulação, tá? No vídeo. Então é isso. Só para passar mesmo o que aconteceu comigo ultimamente, porque eu estava distante, tá? Não é somente aquela questão de vlogueiro, de falar, eu fiquei distante por causa disso, daquilo. Não, é só porque eu queria relatar também aqui no canal sobre essa doença. Eu queria relatar sobre a minha doença, sabe? Já estava isso na minha cabeça. Eu pensei muito, pra que eu vou falar sobre isso? Já posto os vídeos, tudo mais. Depois eu peço desculpa porque eu demorei a postar o vídeo, mas depois eu pensei, eu vou argumentar, vou falar. Eu demorei a postar o vídeo por causa disso e daquilo, e por causa da doença que eu tenho, que é o pânico. Pensei muito sobre isso, tá, pessoal? Anteriormente eu não queria passar no YouTube, falar minhas coisas, que eu já passo meus dias a dias, né? Mas eu não queria passar sobre minha doença, então eu resolvi passar agora. Então esse vídeo é para isso também, falar o porquê que eu fiquei distante de fazer vídeo por causa dessa doença, e aproveitando o momento que eu fiquei distante por causa dessa doença, já explanar, falar com vocês que eu sofro de pânico, de crise do pânico. É isso. Me trato já, sempre me tratei desde quando começou. Estou voltando a me tratar novamente, porque eu fiquei um grande período bem, de certa forma muito bem, sem